antes de começar o vídeo, queria mandar um salve aqui pro Mais Cartoon. Mandar um salve pro Mais Cartoon, que fez o vídeo aí pra nós reagir aí. Mandar um salve pro canal. Opa, bom, no vídeo de hoje nós vamos nos aventurar na história de Os Padrinhos Mágicos, do início ao fim, descobrindo cada Toda a detalhe história. desde o aparecimento das fadas, como Cosmo e Wanda se conheceram, e até o que aconteceu com Timmy no final da série. Timmy é um garoto bom, Do mas tem que início ao aturar fim. seu pai, a mãe e a Vicky que dele querem só mandar. Ele era um garoto que nunca tinha atenção dos pais por um motivo que já vamos nos aprofundar. Além disso, também tinha sua babá que humilhava sempre que podia. Mas Essa calma que babá era pode muito ficar chata, pior, mano. pois na escola ele sofria um bullying pesado e a garota que ele gostava sempre dava um pé em sua bunda, ficando no fim das contas sozinho preso dentro do armário. Certo dia, quando chegou em sua casa, farto de tudo que estava acontecendo em sua vida, ele se tranca em seu quarto e clama por ao menos um pouco de felicidade. Foi aí que apareceram seus padrinhos mágicos. Bah, a vida pra ele tava uma bosta, entendeu? A vida pro Jimmy tava uma bosta, daí a solução dele foi ir pro quarto e falar, não, tô clamando por um pouquinho de felicidade, que minha vida tá uma merda. Vou fazer isso depois. Não, brincadeira, gente. Com seus padrinhos mágicos. Mas bem, você sabe de onde vem ou o que realmente são esses padrinhos? Esses seres mágicos vivem em um lugar no céu chamado Mundo Mágico, e sua principal função é ser um tipo de guardião de alguma criança no mundo humano, que tem sua vida repleta de azar, seja nos estudos, relacionamentos ou qualquer outra coisa. Porém, há um motivo para eles fazerem isso. Milhares de anos no passado, houve uma guerra onde essas fadas tiveram que lutar contra diversos robôs malignos. E claro que isso resultou em uma dura batalha, que felizmente as fadas saíram vencedoras. Porém, sabendo que isso não acabaria por aí, um dos ancestrais escondeu uma varinha mágica extremamente poderosa e afirmou que um dia o guerreiro escolhido encontraria ela e a usaria para acabar de uma vez por todas com a escuridão. E bem, esse tal guerreiro lembra um certo alguém, certo? Mas ainda não é o momento de nos aprofundarmos nisso. Voltando à história, esses padrinhos mágicos treinam desde muito jovem para aprenderem a usar corretamente seus poderes. E junto disso, há um monte de regras que eles devem prestar atenção antes de realizar algum pedido. E é em meio a esse sistema que começa a nossa história. Nesse mundo mágico, diferente do nosso, são os homens que geram as crianças, e um certo dia, como qualquer outro, nasceria uma criança que deixaria esse mundo de cabeça para baixo. Esse garotinho é ninguém mais, ninguém menos que Cosmo. Ele é filho da mamãe Cosmo e do papai Cosmo. A criatividade dos criadores estava a mil nesse momento. Cosmo e Bem, papai desde o Cosmo. momento em que o pequeno Cosmo pegou a varinha pela primeira vez, ele criou as maiores destruições que o mundo mágico já tinha visto. Então, por conta disso, ele é sentenciado pelo Tribunal Mágico a nunca poder ter filhos. Não só ele, todas as fadas do mundo mágico foram proibidas de procriar, visto que se Cosmo já era um pai desse nível, imagine como seria seu filho. E também tem o ponto que os bebês podem conceder desejos sem se limitar a nenhuma regra, se tornando um ser que, se cair em mãos erradas, acabaria com o mundo. Porém, anos depois ele acabou por dar à luz a seu filho, Puff. Mas isso acontece muitos anos no futuro e já vamos chegar lá. Quanto mais anos se passavam, mais destruição Cosmo causava. Seus pais tentaram de tudo para controlá-lo, desde o colocar para praticar esportes até mesmo o alistar no exército, mas nenhuma dessas atividades deu certo. Diferente dele, Wanda era muito mais calma durante sua infância, sendo basicamente uma filha perfeita, que sempre se dedicava em tudo o que fizesse. Também tem o ponto em que o pai dela, conhecido como Big Daddy ou apenas Paizão, é o chefe dos lixeiros do mundo das fadas. Mas esse trabalho é apenas uma fachada, pois certamente ele é algum tipo de mafioso daquele mundo. Em um certo momento, Wanda e Cosmo se encontraram na escola, e como ele não era bobo nem nada, chegou dando papinho no ouvido dela. Mas acontece que ela já estava namorando o Joandíssimo Magnífico. Porém, nosso garoto não se intimidou e continuou suas ideias de cantinho, até que um dia Wanda finalmente largou seu ex-namorado. E o motivo? Bem, Joandíssimo era um cara muito egocêntrico, que o humilhava sempre. Então, depois de infelizmente sua amada largar seu namorado, ele continua sua investida romântica sem parar, até que finalmente deu certo e os dois começaram a sair. A mãe de Cosmo... Viu? Fica de lição pra vocês aí, ó. Fica de lição aí pra vocês. Se vocês querem pegar uma mina, fica no pé dela. Mentira. Mentira. Tá ligado? Só tenta, vai tentando ali. Vai fazendo os bagulho, tá ligado? Mas também não dá pra vocês ficar, né? Ficar de touca. Se tu quer uma mina, tu deixa claro tuas intenções ali, faz o bagulho, tá ligado? Mostra que tu quer um cara certinho. Mas daí se a mina começar a pisar na cabeça de vocês, não, daí tu larga, daí não. Beleza, achei que tu era da hora, tchau. Cosmo, por sua vez, era totalmente contra esse relacionamento entre seu filho e Wanda, mas mesmo assim, ele seguiu seu coraçãozinho apaixonado, e um dia finalmente se casou com ela. E bem, ele nunca contou para sua mãe sobre seu casamento.
Vamos agora diversos anos no futuro para encontrar o jovem Denzel Crocker. Ela falou pra mãe do casamento. Nesse tempo, ele ainda é um fofo garoto, que tinha uma vida relativamente boa, tirando o fato de que sua mãe vivia fora de casa em diversos encontros e nunca tinha tempo para ele. Então, por conta disso, adivinha o que ele ganhou? Exato, padrinhos mágicos. E seus padrinhos eram simplesmente Cosmo e Wanda, esbanjando suas roupas e cabelos típicos dos anos 90. Bom, a partir desse ponto, a vida dele ficou muito melhor, recebendo mais diversos desejos e aproveitando tranquilamente. Até que um certo dia ele acabou salvando o pai de time de ser atropelado por um caminhão. Então, por conta disso, ele foi parabenizado por toda a cidade. Então o professor do time tinha o Cosmo e a Wanda como padrinhos mágicos. Por conta disso, ele foi parabenizado por toda a cidade, ganhando até mesmo um dia de comemoração ao seu ato, conhecido como o Dia do Crocker. Dito isso, no dia seguinte ele iria até a prefeitura, onde toda a cidade estava reunida para comemorar, mas acontece que teve um pequeno imprevisto, pois acidentalmente ele acabou revelando a existência de seus padrinhos mágicos em frente a uma grande multidão. E bem, isso iria completamente contra as regras. Então, como punição, ele teria suas fadas retiradas e sua memória apagada. Mas obviamente ele não queria perder tudo isso, e existiu as tentativas de apagarem suas memórias. E por conta disso, seu corpo acabou sofrendo algumas mutações, deixando o pobre garoto todo destruído. Em meio a esse caos que foi criado, ele... Mano... Pesado demais. Pegou um fio de cabelo de Cosmo e deixou um bilhete para ele mesmo, dizendo que fadas existiam, junto de uma máquina que era capaz de rastreá-las. E desde então, ele ficou obcecado por revelar que os padrinhos mágicos realmente existiam. Como vocês viram acontecendo com Crocker, os padrinhos mágicos podem ser retirados das crianças se elas acabarem revelando sua existência. Mas além dessa regra, existem outras duas, que são: primeira, se você ficar feliz ao ponto de não precisar de seus padrinhos, eles serão retirados de sua vida e você terá sua memória apagada. E a outra, que quando você ficar maior de idade, essa mesma coisa vai acontecer. No entanto, nunca na vida uma criança passou mais de um ano junto de seus padrinhos, até a chegada de Timmy Turner, o protagonista do desenho. Bom, agora vamos conhecer um pouco da história dos pais de Timmy. Tá, mas aí tá um bagulho que já percebeu, que já tá um bagulho que já deu pra perceber. Por que no passado já tava o time ali, que é ele que atrapalhou lá o professor, tá ligado? Ele que atrapalhou o professor e fez ele revelar os seus padrinhos mágicos. Ser um pouco da história dos pais de Timmy. Uma curiosidade interessante sobre eles é que em toda a série de Os Padrinhos Mágicos nunca foi falado o verdadeiro nome deles. Eles eram conhecidos por toda a cidade apenas como pai e mãe, ou simplesmente senhor e senhora Turner. Dito isso, quando eles ainda eram crianças, o pai era verdadeiramente apaixonado pela mãe, mas acontece que ela não dava nenhuma moral para ele. Na verdade, ela nem sabia que ele existia. Então, procurando a oportunidade para tentar conquistar o coração gelado dela, o garoto ganhou competição de corrida e dedicou sua vitória para sua amada. No entanto, isso foi o mais longe que o pai tinha coragem de ir. Então, seu amor platônico continuou da mesma forma. Alguns anos depois, a mãe começou a ter um romancezinho com o Sheldon Dinkelberg. E obviamente, o pai ficava se mordendo de raiva. Mas o que ele poderia fazer? Ela era uma famosinha líder de torcida, enquanto ele fazia meio período como faxineiro. Porém, tudo mudou quando o Sheldon acabou ficando rico e abandonou a mãe sem mais nem menos. Então, como o pai não era bobo nem nada, ele aproveitou essa belíssima oportunidade e consolou sua amada, eventualmente conquistando seu coração. Mas alguns anos se passam e os dois finalmente se casam. Top 10 jeitos de conquistar alguém. Espera ela terminar e daí vai lá consolar ela. A tão esperada gravidez da mãe. Os dois pombinhos estavam loucos para que seu pequeno bebê nascesse, e eles tinham total certeza de que eles seriam a menina. Então, por conta disso, eles compraram tudo, desde roupas a brinquedos para meninas. Mas acontece que no final acabou por ser um menino, nosso grande protagonista, Timmy. Então, por contrariar todas as suas expectativas, seus pais acabaram ficando muito desapontados e meio que largando mão de seu filho, negligenciando completamente sua criação, a ponto de meses depois dele nascer, eles já abandonarem com o pai do pai de Timmy. Sim, o avô de Timmy também não tem o nome certo, e é chamado apenas de Papi. Acontece que seu avô já estava muito velho e tinha uma memória fraca, então por conta disso ele acabou esquecendo que estava cuidando de seu netinho e o deixou a noite inteira chupando sua chupeta, o que resultou nos icônicos dentes de coelho que nosso protagonista tem. Mano, tudo eles querem dar uma explicação, tá ligado? E pior que eu aceito essa explicação. Além disso, é teorizado que os pais tratam Timmy como uma menina, porque eles acreditam que no fundo ele é uma menininha por dentro. E esse é um dos motivos dele usar o chapéu e camisa rosa. Bom, já que os pais de Timmy passavam dias, até meses fora de casa, eles decidiram que seria preciso de uma babá para cuidar de seu filho. Mas obviamente eles não poderiam deixá-lo com qualquer uma. Então, depois de procurarem por diversos dias, eles encontraram Vicky.
Não podiam deixar com qualquer uma. Eles ficam meses fora de casa, eles deixaram com o vô. Eles deixaram o time com o vô caquético. E não podiam deixar qualquer uma. Daí olha o jornal lá, tá essa desgranida aí. A primeira impressão que a garota dá para os pais foi perfeita. Ela era cuidadosa, atenciosa, amorosa e muito mais. Vicky até mesmo disse que gravaria todos os melhores momentos de time para que seus pais pudessem ver depois. Pudessem ver depois, tá ligado? Em vez de fazer parte. Bom, vendo que seu filho estava em boas mãos, o senhor e senhora Turner saem correndo de casa para sua viagem. No entanto, acontece que Vicky era a pior babá do mundo. Então, assim que eles deixaram a casa, ela mudou completamente sua personalidade, se tornando arrogante, mandona e completamente maluca. Por conta disso, desse dia em diante, a vida de Timmy foi um completo pesadelo. Não tinha um dia sequer que Vicky não atormentasse o pobre garoto, mandando ele fazer todas as tarefas dela, usando ele como manquinho e tantas outras coisas. É claro que o garoto tentou alertar seus pais sobre sua babá abusiva, mas eles eram completamente sem noção e caíram no papinho dela. No entanto, esse tratamento só durou até o dia em que, surpreendentemente, apareceram 2 padrinhos mágicos para cuidar do nosso pobre garotinho. Dito isso, a vingança de Timmy teve início e ele começou a aprontar tudo o que podia com sua babá. Então, durante as primeiras temporadas da série, Timmy e seus padrinhos mágicos aproveitaram as mais emocionantes aventuras, enquanto tentavam descobrir como funcionavam esses poderes mágicos. Assim como existem padrinhos mágicos que fazem o bem, existe algo chamado de antifadas, que assim como o próprio nome diz, eles são o completo oposto das fadas normais, sendo malvadas e espalhando azar por todo o mundo. Nós não sabemos muito sobre esse grupo de fadas, nem mesmo sobre sua origem, mas de uma coisa nós sabemos, elas são lideradas por ninguém mais, ninguém menos que o Anticosmo. E uma coisa importante a notar sobre eles é que normalmente seu objetivo é se livrar de suas versões originais. Bom, voltando ao foco da história, depois de algum tempo aproveitando com seus padrinhos mágicos, Timmy notou que eles sempre ficavam tristes e começavam a chorar quando ouviam algum bebê. Foi tal que ele descobriu que todas as fadas foram proibidas de ter filhos, e por isso eles ficavam emotivos quando notavam um. Timmy, sendo o bom garoto que é, não gostava de ver seus padrinhos daquela forma, então ele começou a pesquisar alguma brecha entre as regras do mundo mágico para poder realizar o sonho dos dois. Dito isso, ele descobriu que se ele desejasse que suas fadas tivessem um bebê, ele não estaria indo contra nenhuma regra ou proibição. Então, para sua surpresa, depois dele fazer o pedido, Cosmo fica grávida, e 3 meses depois, seu fofo filho Puff nasceu. Como eu disse antes, os bebês não seguem as regras dos pedidos, então por conta disso, todos os seres do mundo mágico estavam atrás de pegar aquela criança para usar em seus próprios projetos, visto que Puff era o único bebê restante no mundo. Até mesmo a mãe de Cosmo se envolveu nessa briga. Bom, infelizmente o Anticosmo conseguiu colocar as mãos em Puff e o levou para seu laboratório, onde ele usaria o poder dele em sua varinha antifada, que tinha o poder de destruir o mundo. No entanto, depois de uma dura batalha, Timmy, Cosmo e Wanda conseguiram resgatar Puff das mãos do Anticosmo. Como eu disse, no início do mundo mágico houve uma batalha implacável contra a escuridão, e foi dito que o herói escolhido apareceria como um salvador. E bem, curiosamente o escolhido da imagem era idêntico ao nosso protagonista Timmy Turner, então certamente ele era o salvador do mundo mágico. Porém, antes que ele possa fazer qualquer coisa, um robô da escuridão aparece atrás dele. Dito isso, uma dura batalha começa e George usa seus poderes para se disfarçar de Timmy e ser sugado para a escuridão em seu lugar. Mas acontece que além de engolir George, o robô maligno também engoliu todo o mundo mágico para a escuridão. Timmy então volta para a Terra. Sendo mais específico, ele vai diretamente para um show em Las Vegas, onde ele se depara com a lendária varinha mágica deixada para trás por um dos ancestrais do mundo mágico, guardada por ninguém menos que a icônica banda de rock Kiss. Além de guardiões, eles também são fadas do mundo mágico. Por conta disso, inicialmente não acreditavam que Timmy seria o escolhido. No entanto, após notarem que o garoto estava sendo perseguido pelos robôs malignos, eles começaram a acreditar em suas palavras e entregaram a varinha mágica. Foi então que a batalha do nosso protagonista contra os robôs começa. Timmy então começa a tocar um rock mágico pesado, ativando os poderes da varinha e por fim mandando a escuridão para longe, salvando assim todo o mundo. Além disso, quando a escuridão recuou, ela também libertou todos os mundos que foram engolidos por ela, incluindo o mundo mágico. No entanto, pouco tempo depois, a escuridão volta com poder total, prendendo todas as fadas do mundo mágico em prisões anti-magia, e junto das fadas eles também prenderam as pessoas mais importantes para Timmy, como uma forma de ameaçá-lo. Essa reviravolta inesperada acabou levando o garoto a criar a única equipe possível para restaurar o mundo, formada por seus antigos inimigos, Crocker, Dark Laser e Vicky. Essa belíssima equipe, formada apenas pelas mentes mais inteligentes, descobre que havia uma segunda varinha mágica, e se eles quisessem destruir de uma vez por... Primeiro tinha só uma varinha mágica, agora tem 2 já. Que daí é mais forte, né? Uma é mais forte que 2. Porém, essa busca por uma nova varinha acaba revelando que Timmy não era o verdadeiro escolhido. Escolhido é um personagem secundário chamado Turbo Thunder, mas acontece que ele não acreditava nessa história toda e não quis ajudar. Então não era o time. Não era o time, era o Turbo Thunder. Não era o time o escolhido, era o Turbo Thunder. Hã? E era esse cara aí, ó. É esse cara aí que é o escolhido.
Ele não tem a cara de escolhido, né? Mas tudo bem. Nosso pobre garoto. Agora, se um poder do herói escolhido, time, sua família e todo mundo estava por um fio de serem destruídos. Então, como a última ação, ele se joga diante daquela escuridão sem fim, se sacrificando para que todos que ele ama pudessem ficar a salvo. Dentro da escuridão, algum tipo de ilusão é aplicado em time, fazendo ele viver sua vida normalmente, como se nada daquilo tivesse acontecido. No entanto, rapidamente ele percebe que não estava no mundo real, e com a ajuda de Cosmo e Wanda, ele conseguiu escapar. Agora, sem outras opções, time vai novamente atrás de Turbo Thunder, e por sorte esse cara finalmente aceitou ajudar, entregando assim todo o seu poder para o garoto. Então, Time se transformou no Turbo Thunder e foi diretamente até o mundo mágico para resgatar as fadas presas. Agora, com o poder de milhares de fadas reunidas, eles atacam os robôs malignos e os destroem de uma vez por todas, ganhando assim a terceira varinha mágica. Mas acabou que ela não foi utilizada, pois no momento em que ele iria destruir por completo a escuridão, ele imaginou que a escuridão nunca quis machucar ninguém, ela estava apenas se defendendo. Então, como o bom protagonista de desenho que ele é, ele usa o poder da amizade e transforma a escuridão em bondade, provando que Time tem sim um imenso e bondoso coração. Bom, esse é o que muitas... Ele transformou a escuridão em bondade. Ah, daí o time é o cara, hein? O time é o cara. Aí ele deu aulas. Pessoas consideram o final da série, mas acontece que tem muito mais história depois disso. O verdadeiro final acontece quando o time, junto de todas as fadas, comemoram seu milionésimo desejo. Todo mundo mágico estava em festa com esse acontecimento único, nunca antes visto na história. Porém, todo aquele clima feliz mudou completamente quando o Conselho das Fadas começou a avaliar os desejos de Time, para ver se ele realmente era um bom garoto. Obviamente, Wanda e Cosmo ficaram do lado dele e tentaram provar que todos seus pedidos foram genuínos. Quer dizer que o cara salva o mundo das fadas, dos robôs, acaba com a escuridão, tornando o mal bondade, e ele é julgado pelo conselho pra ver se os desejos deles ainda fazem sentido, tá ligado? Sendo que ele transformou o mal em bondade. Completamente as regras do mundo mágico. Porém, Fup, o antifada de Puff, aparece com uma revelação que surpreende todos. Time havia feito um pedido secreto que só ele e Cosmo sabiam, mas como vocês sabem, Cosmo é um completo bobão e não se lembrava disso. Time havia desejado que as pessoas não envelhecessem mais, para que ele pudesse ficar para sempre com seus padrinhos. E bem, esse não é o único ponto. O que torna as coisas ainda mais complicadas é que Time fez esse desejo há impressionantes 50 anos atrás. Descobrindo toda essa cena, é óbvio que o Conselho Mágico intervém e descongela o tempo parado, fazendo aquele garotinho dentuço se tornar um velho barbudo, além de também apagarem todas as memórias dele. Então, de volta à Terra, ele já não se lembrava de mais. Agora tudo faz sentido. Ele não queria que o tempo passasse. Queria ficar com o Cosmo e com a Wanda, por isso que era, demorava e sempre tava na mesma coisa, tá ligado? Nada sobre as fadas, até que misteriosamente ele encontra o portal na caverna em que Crocker vivia e consegue ir diretamente para o mundo mágico. Depois disso, Time se encontra com Wanda e Cosmo e contou a eles sobre seu passado. Então, para conseguirem recuperar suas memórias perdidas, eles foram até o reino de Hocus Pocus, que é basicamente o lugar onde os desejos desfeitos são mantidos. Felizmente, após toda essa aventura, eles recuperaram as memórias e salvaram Puff com sucesso. Então, mais uma vez, Time enfrenta o Conselho Mágico, afirmando que ele havia feito esse pedido apenas porque não queria que suas fadas fossem embora e eles pudessem viver felizes para sempre como uma família. E bem, todos do tribunal ficaram emotivos com essa revelação genuína do garoto, assim anulando todo aquele julgamento. E no fim das contas, Time voltou 50 anos no passado, com o mundo inteiro restaurado para como eles eram antes dele fazer esse pedido. Já que você chegou até aqui, deixa um likezinho que isso fortalece demais. E vale lembrar que tem um outro resumão especialmente feito para você. É isso, valeu! Os caras deixaram. Os caras simplesmente deixaram. Os caras simplesmente cagaram. Não. Foi por isso que tu quis? O time simplesmente ele quebrou o mundo normal com o desejo dele de que as pessoas nunca mais envelhecessem. E daí fez toda a tramóia lá e daí falou pro conselho: ei, seguinte, eu fiz isso porque eu queria ter o Cosmo e a Wanda pra sempre, pra gente viver que nem uma família feliz. Daí todo mundo ficou... Esse é o final do desenho, tá ligado? Tá ligado? Uma merda que isso dá, velho.
Então, esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like e já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todos os melhores momentos das minhas lives. Quer assistir ao vivo? É muito fácil. Vai aqui no link na bio e me segue lá na plataforma roxinha e nas minhas outras redes sociais. Valeu! Yeah!